sábado e domingo. Não, sexta e sábado, né? E até madrugada do domingo. Foi difícil. Rapaz, os bichos comem uma beleza. E de madrugada, e dorme. É de madrugada, tem brigadeiro. Eu acordei sábado de manhã, gente, a cozinha parecia que passou lá o furacão, parecia a guerra. E aí levanta, um negócio assim muito louco. Mas foi legal, eu gostei. Eu dei uns gritos lá, foi divertido, e eu brigava e ria, né? Porque eu estava amando o que eles estavam fazendo, meio odiando. A mulher pesando na orelha, então eu tinha que me posicionar lá. Mas foi muito bom. Mas aí o problema é de vocês, da parte. Preciso de vocês, filhos e filhas. Deus está fazendo então uma nova humanidade em Cristo Jesus. A gente precisa entender isso. Quando nós ressuscitamos, pela fé, quando nós vamos para o batismo, é pela fé. Pela fé nós somos salvos. Pela fé, por intermédio de Cristo Jesus. Então nós vamos experimentar verdadeiramente num corpo glorificado quando Cristo vier buscar a sua igreja. E quando Ele voltar, a gente já vai ter então esse corpo glorificado. Está lá em 2 Coríntios 15, depois 1 Coríntios 15, depois você dá uma lida lá, é benção. Mas nós somos convidados a nos revestir desse novo caráter. E cada peça foi desenhada, esse novo nascimento, foi entregue para você essa peça, para que você pudesse viver em paz com Deus, agradar a Deus e principalmente viver em paz, viver em comunhão com o próximo. Começando aqui na igreja, começando lá em casa, com seus amigos e em todo o lugar. O texto diz lá no verso 1 do capítulo 3, diz assim, olha, ressuscitaram com Cristo e devem procurar as coisas que são do alto. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso dever. E não há nada mais próximo que eu possa trazer aqui e íntimo do que marido e mulher. Deus quer fazer algo especial na vida dos casais. A igreja de Colossos estava precisando fazer algo maravilhoso. Essa nova humanidade, a gente vai perceber que é Cristo em todos. E isso é maravilhoso. No verso 11 vai dizer, não há grego, não judeu, não há circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre. Não tem mais acepção. O que nós vamos tratar aqui não é uma questão de essência, mas é uma questão de função. Maridos têm uma função, mulheres têm outras funções. E a gente quer trazer esse ponto maravilhoso. E o texto diz, capítulo 3, versos 18 e 19: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Vamos ficar só nesses dois versículos. Há quem diz que um casamento perfeito é com um homem surdo e uma mulher cega. Quem concorda? Piadas à parte, elas surgem porque de fato o casamento é um desafio. De fato é desafiador, mas Paulo em Colossenses traz o segredo do casamento. E ele não está no cônjuge perfeito. O casamento excelente não está no cônjuge perfeito, mas em viver o casamento à luz de Cristo. E viver o casamento onde Cristo é o centro, onde a nossa intenção, o serviço que fazemos, o que fazemos, tudo é dele, por ele e para a glória dele. Então Cristo é o centro. Agora você imagina uma orquestra. O pastor Ronaldo até citou, né? Deu um exemplo, acho que foi na terça-feira da orquestra, foi na terça? Algum dia desse aí. Imagina uma orquestra, cada músico é talentoso, mas se cada um, né, maestro, tocar uma coisa diferente, do seu jeito, qual é o resultado? Catastrófico, caótico, horroroso. A igreja, se for
na igreja, né? Regendo a igreja, tampos os ouvidos. A ideia aqui é que a harmonia depende do maestro e a disposição de cada músico em seguir essa partitura. Da mesma forma, no casamento, Cristo está regendo o marido e a mulher. Quando a gente olha para esses dois versículos, nós vemos Cristo regendo, não só a igreja, como foi tratado aqui, toda a igreja de Colossos, toda a igreja da DS, mas também agora ele vai falar de forma particular: eu quero reger este casamento. E vocês precisam ler a partitura, e a partitura é a palavra de Deus. E se a gente tocar afinadamente essa partitura, o homem na sua parte e a mulher fazendo o seu papel, tocando a sua parte, colocando Cristo como centro, nós vamos viver um casamento que glorifica a Deus. Amém. Porque a nossa alegria é alegrar o coração do Senhor. A nossa satisfação deve estar no Senhor. Alegrai-vos, pois, no Senhor. Essa é a nossa maior motivação. Não importa se você obteve os resultados pessoais que você tanto desejava. Se você alegrou o Senhor, eu vou garantir para você, você é a pessoa mais feliz. Porque adianta eu me alegrar em mim mesmo, nas coisas desse mundo, obter tudo que eu quero, e o Senhor da minha vida, aquele que deu a vida dele por mim, estiver triste comigo. Podemos fazer uma análise agora. Senhor, o Senhor está feliz comigo, com as minhas atitudes, no meu casamento? O que o Senhor está achando do meu desempenho quando eu toco essa partitura? Eu estou tão desafinado assim. Senhor, me afina. Essa é a nossa oração. Me coloca no eixo, me coloca nos conformes da Tua palavra. Eu quero Te colocar, Senhor, como centro do meu casamento. E se os casais aqui estiverem revestidos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, amor, como lemos nos versículos anteriores, esses imperativos direcionados às mulheres, aos maridos, vai ficar fácil. Embora não seja fácil seguir a palavra de Deus, mas se nós observarmos isso e vestirmos essas peças para a glória de Deus, o nosso casamento terá Cristo como centro para a glória de Deus. As virtudes cristãs, meus irmãos, que lemos aqui, que devem ser vestidas, essa aqui que eu falei, bondade, compaixão, humildade, mansidão, não é para avaliar o seu próximo, não é para avaliar o seu cônjuge. Nossa, meu cônjuge não é assim, meu cônjuge não é assado. Porque às vezes a gente usa a palavra de Deus sempre para apontar o outro, mas a gente nunca olha para dentro do nosso coração. Se você está fazendo isso e pega a palavra para apontar o outro, sabe o que você está fazendo? Colocando você como centro. Mas se você avalia você mesmo e você busca colocar em prática, você está colocando o seu Jesus como centro de todas as coisas. E é isso que deve arder no nosso coração. Se eu avaliar o outro, eu estou perdendo Cristo de vista. Eu estou deixando as minhas lentes sujas, ainda mais sujas. E não é esse o propósito. O propósito é ter lentes limpas, é entender o Evangelho e ser transformado por ele. Amém? Amém. E por que Paulo escreve isso aos Colossenses? Porque eles queriam intimidade. Eles queriam viver uma nova experiência com Deus. Eles buscavam falar com os anjos, os astros. Os falsos mestres queriam que eles seguissem isso passo a passo, e eles estavam até obedecendo a essas questões. Agora eu falo uma coisa para a igreja: o que adianta falar a língua dos anjos? O que adianta você morar
línguas, ter visões, vir para a igreja, levantar as suas mãos, adorar como a gente adorou aqui esta manhã, e o seu coração está longe de Cristo, verdadeiramente, quando você não se importa com o próximo, quando você não se importa com o seu cônjuge, quando lá em casa o que importa sou eu faço a minha parte, filha, tudo que se vire, a gente é perito em fazer isso. Há casamentos que estão patinando, igreja, indo aos trancos e barrancos. Alguns vão até o fim, mas não experimentam o Evangelho. E não importa quanto tempo você tem de casado, está na hora da gente experimentar o Evangelho dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, igreja do Senhor, vivendo em comunhão e unidade. Isso é Evangelho. Se você não vem com esse coração disposto a colocar Cristo como centro, dizendo: não eu, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda glória, dizendo: olha, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero dizer, você só está patinando. Vai vender picolé na feira, vai vender pastel, fica dormindo até tarde. Se for por salvação, se você é salvo, vai para lá, durma, não vem mais não, fique em casa. Mas se você quer viver uma transformação 100%, e você ama o Senhor, e eu quero viver o Evangelho, e eu quero viver para agora daquele que morreu por mim, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, porque não é sobre falar com anjos, não é sobre orar em línguas, mas é sobre amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e o próximo como a si mesmo, diz a palavra de Deus. Amém, glória a ti, Senhor. Ao invés de colocar o Senhor como centro do nosso casamento, nós colocamos muitas outras coisas, os nossos desejos. Eu sou homem, eu sei como é que é. A gente deseja tantas coisas, principalmente quando jovem, né? A gente quer ir uma lingerie nova, a gente se preocupa com o corpo, com o libido, com dinheiro, com bens. Todas essas coisas são legítimas, não tem nada de errado, mas a gente coloca isso como centro. Nós colocamos essas coisas como centro, tiramos Cristo do centro, e essas coisas não são capazes de redimir o seu casamento. Você pode ter dinheiro, você pode ter corpo, você pode ter libido, você pode ter o que você quiser, mas essas coisas não são capazes de redimir o casamento, transformá-lo à imagem de Cristo Jesus. E é sobre essa ótica que eu quero que você entenda a importância de colocar Jesus no centro. Somente Cristo pode redimir o nosso casamento. E hoje o convite é a gente olhar para o seu coração, para o nosso coração, para dentro aqui, cheio de preocupações que nós temos. E fazer a pergunta: como o meu casamento pode glorificar ao Senhor? Como o meu casamento pode glorificar ao Senhor? Você pode fazer essa pergunta a si mesmo. Diga: como o meu casamento pode glorificar ao Senhor? Sabe por quê, irmão? Porque no final das contas é isso que importa. O que importa é glorificar o Senhor, não é sobre você mais. E essa mensagem, como eu disse, não é só para os casados, mas é para toda a igreja. E que a igreja tenha um olhar específico, né? Precisamos cobrir esses casais da igreja com uma oração, porque é da igreja para fora, irmãos. A transformação acontece de dentro para fora, porque se acontece de fora, é simplesmente o que? Farisaico, é simplesmente legalista, é simplesmente aparência, mas é de dentro
para fora, é daqui, dessa comunhão, para a sociedade, impactar o mundo. Vamos impactar o mundo com os nossos casamentos, vamos falar de Cristo, vamos representar verdadeiramente quem é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aí vai um casal, aí vai um homem de Deus, fiel à sua mulher, exemplo de homem. Só esses dias o Gui postou lá, ele falou assim: tirem os meninos da tela e ficam só os homens. Aí ele mostrou lá: eu faço café da manhã todo dia para Carol. Gostei, Bruno. Aí eu falei assim: pena que eu não posso fazer o café da mulher todo dia. Ela não gosta, né? Esta é a forma que ele encontrou de honrar o Senhor, honrando sua esposa. Nós precisamos encontrar a nossa. Amém? Testemunho de Cristo. Lentes limpas nos ajudam a colocar Cristo como centro do nosso lar. Queria chamar uma mulher que me ajuda, porque o casamento forja a gente. E olha, todas as minhas reclamações que eu tenho em relação à minha esposa é porque eu não quero me conformar à imagem de Jesus. É porque eu não desejo ser igual a Jesus. A minha carne rejeita o Senhor. Confissão de pecado. Mas aí eu leio, eu trago a memória de lugar de esperança, me ajoelho diante do Senhor. Senhor, perdão, quero negar mais uma vez a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus, porque no final das contas é isso que é Jesus. Jesus, Ele está aqui. Amém, glória a Deus. Ele sonda o nosso coração. Como Davi devemos orar: sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho que não te agrada. Leis limpas pelo Evangelho nos mostram que a submissão não é inferioridade, é sabedoria que reconhece a ordem de Deus lá. Atenção, mulheres, submissão não é inferioridade, é sabedoria, é tocar a partitura que glorifica a Deus. Porque quando a esposa se submete como convém no Senhor, ela não se rebaixa, mas ela se posiciona para glorificar a Deus. Amém, glória a Deus. E eu me posicionarei para ser admoestados. Lembrando, o objetivo dessa série é fazer com que possamos nos apaixonar mais e mais por Jesus. Irmãs da intercessão, intercede, porque esse assunto é um campo minado e existe um mundo espiritual qual a gente não vê. E vocês podem ter certeza que está ocorrendo uma guerra. Porque o casamento, o relacionamento a dois, é a maior forma de evangelismo que o Senhor estabeleceu nesse mundo. Um casamento, segundo a vontade de Deus, é uma potente arma nas mãos do Senhor para mostrar para o mundo quem Ele é. E se tem uma coisa que Satanás tem, é foco, porque ele só faz isso da vida. Ele só quer destruir a mim e você e nos levar para o inferno. A gente não tem foco. A gente vira e mexe, viaja, mas Satanás tem foco. E se você está aqui nessa manhã, é porque o Espírito Santo te trouxe. Quantos casais que eu gostaria que estivessem aqui, que nós convidamos, mas que não está? Porque é um assunto complicado. E eu sou a pessoa que um dia, eu acho que seria mais improvável para falar sobre submissão. Mais improvável. Eu perdi meu pai na minha adolescência. E aí eram 3 mulheres dentro de uma casa. 3 mulheres fortes, 3 mulheres empoderadas, porque eu precisava
trabalhar, para me sustentar, eu precisava tomar as minhas decisões, eu não tinha um cabeça que exercesse essa função, minha mãe perdida ali, mediante a viuvez, e eu aprendi a me virar, eu aprendi a ser independente, como toda mulher contemporânea e do mundo moderno. Mas quando a gente fala a palavra submissão, dá até um calafrio, muitas vezes. Só que submissão não tem a ver com escravidão, mas tem a ver com livre escolha. Submissão não tem a ver com inferioridade, e sim com identidade. Submissão tem a ver com amor. E o amor que não é baseado naquilo que o outro tem para te dar, mas é baseado em quanto você ama Jesus. A palavra de Deus fala que, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da sua esposa, do seu lar. Eu não estou falando de casamentos abusivos, eu não estou falando de homens que oprimem, que escravizam mulheres, porque isso existe, ok? Mas eu estou falando de homens e mulheres de Deus, que por mais imperfeitos que sejam, estão buscando ser a imagem e semelhança de Cristo. E nesse caminho, ele é um caminho tortuoso, é um caminho difícil, porque o ser humano é extremamente egoísta. Então é muito difícil. É muito difícil para nós mulheres entendermos que a submissão é uma forma de amor ao Senhor. É uma forma de entrega verdadeira. É a expressão de uma mulher que teme ao Senhor, é a expressão de uma mulher sábia. A palavra de Deus fala que a mulher tola, ela destrói a sua casa, mas a sábia a constrói. E eu não estou jogando esse peso em cima de você, mulher. Não se sinta responsável por absolutamente tudo, mas nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Eu não estou falando sobre o que o outro vai fazer para merecer, porque não fizemos nada para merecer o perdão e o amor do Senhor. Mas eu estou falando o quanto você ama Deus e o quanto você entende que o Senhor é soberano e que Ele é capaz de transformar a situação. Ele é capaz de transformar qualquer situação. Só que precisamos, se é tão difícil nos submetermos e enxergarmos o nosso marido como um verdadeiro cabeça, um verdadeiro sacerdote da nossa casa, a verdadeira direção de Deus, que nós enxergamos, estamos lá lado a lado, quanto mais ao Senhor que não enxergamos. Uma mulher que se submete ao seu marido, com certeza está submetendo primeiro à vontade de Deus. Queria trazer aqui em Efésios 5, 22. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem ser sujeitas a tudo ao seu marido. Difícil, né? Ui, Jesus, tá aquele calafrio. Mas a gente está falando de um amor incondicional ao nosso Senhor. A palavra de Deus também fala em Provérbios que a mulher que teme ao Senhor, a mulher sábia, o seu marido é honrado às portas da cidade. Nas portas da cidade é onde eram feitas as negociações ali. E essa mulher, ela falava bem do seu marido. O que nós mulheres estamos falando a respeito de nossos maridos? Será que nós mesmas não amaldiçoamos eles através do que dizemos? A palavra de Deus também fala que, mesmo sem o marido conhecer o Senhor, pelas atitudes santas daquela esposa, muitas vezes aquele marido se volta a Deus. Deus deu autoridade para o marido. Desde lá de Adão e Eva, Ele tirou a mulher de dentro de Adão e disse: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. O verdadeiro sentido da palavra idônea é ser capacitada para isso. O Senhor não dá nada que Ele não te capacita. Se você é uma auxiliadora idônea, é porque o Senhor te capacitou para isso. Então estamos falando aqui nessa manhã sobre posicionamento, sobre você tomar o seu papel de mulher e crer que através da redenção a Cristo o seu marido vai se colocar no papel de homem na casa. Mas começa de você, começa de mim. Eu não posso mudar o que o outro pensa, o que o outro faz, mas eu posso mudar aquilo que eu faço. Então começa de você, olha para você. Olha para você. O que você tem falado?
o quanto você tem orado pelo seu marido, o quanto você tem investido no seu casamento. Não é fácil, eu sei, e nós não somos não temos um casamento perfeito, e não somos um casal perfeito. A coisa que a gente mais faz é mostrar que somos vulneráveis. Eu não vou falar para você que nós somos a família Dorina, porque isso é uma mentira. Passamos por muitos problemas. Eu fui forjada muito no meu casamento, muito, sou forjada até hoje. Mas se tem uma coisa que eu coloco à frente do meu casamento é a vontade do Senhor. Eu me lembro quando a gente era recém-casado, uma briga muito feia que a gente teve, muito feia. E aquele dia eu falei, não, eu vou me separar, porque não é possível. E eu lembro que eu ajoelhei, eu abri a Bíblia, era aquela Bíblia da mulher ainda, e tinha um comentário assim, não se separe do seu marido. Eu falei, não, Jesus, não é possível. E aí eu comecei a ler, eu já entendi, Senhor. E é incrível que quando a gente se submete a Jesus, Ele vem com perdão. Porque eu não conseguia ter raiva dele. Por mais que eu disse que eu queria ter raiva dele, eu queria muito ter raiva dele em certas horas. Mas passava no dia seguinte, eu olhava para ele e eu via a vulnerabilidade dele. Eu via a compaixão de Deus sobre as nossas vidas. Eu via que o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o bem esse sim eu não faço. E eu entendi a fragilidade dele, Deus me mostrava também os meus defeitos, porque é muito difícil a gente ver os nossos defeitos, a gente vê o defeito do outro, né? E a gente se acha completamente impuro, eu dizia, mas eu sou muito injustiçada, porque eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Ele até brincava, eu colocava uma estátua de Santa Maria, porque eu me achava realmente muito boa. Eu falava, eu sou muito boa, ele só me pisa. Mas não, Deus foi mostrando que eu não era muito boa coisa nenhuma. Que eu era arrogante, que eu era orgulhosa, que eu era muito insubmissa. E aí eu fui deixando Deus trabalhar. Há muitas lágrimas, há muito joelho no chão, mas Deus foi trabalhando. Eu não cheguei onde eu queria estar, né? Mas eu estou chegando lá. E hoje eu posso dizer que a gente tem um casamento restaurado. Hoje eu posso dizer que eu consigo amar mais o meu marido todos os dias e que eu entendo que a última palavra é a dele. Mas eu também não concordo com todas as coisas, mas mesmo assim eu confio no Senhor. Amém. E eu confio que o Senhor coloca a decisão certa no coração dele. E no final, minha irmã, eu posso te garantir que dá tudo certo. Amém. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie, porque tudo que o diabo mais quer é destruir os nossos casamentos, é destruir as nossas famílias, é colocar na nossa cabeça que é mais fácil, que não tem jeito. Mas se a gente estiver firmado, se a gente amar o Senhor verdadeiramente, a minha oração nessa manhã é que você possa amar o Senhor verdadeiramente. É que você que não tem esposa, que você que não tem marido, você que está solteiro, peça para o Senhor um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Não virá perfeito, não virá perfeita, não, está longe disso. Mas vai temer o Senhor. Amém. E pouco a pouco o Senhor vai moldando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai quebrando, o Senhor vai fazendo de novo. E o Senhor vai restaurando, o Senhor vai ensinando. E a gente cai, a gente levanta, e a gente reconstrói, e a gente chora, a gente ri, e a gente vai construindo o nosso casamento feliz, segundo os olhos de Deus. Mas não case em jogo desigual. Se tem um conselho que eu possa dar é, casando com um homem de Deus já é difícil. Imagina só casando com um homem com um cônjuge que não é do Senhor. Então procure orar ao Senhor. E essas orações funcionam muito bem, porque meu marido já contou aqui as orações dele. E eu orei, eu só falei assim, Senhor, eu quero casar com um pastor. Eu achando que o pastor é perfeito, né? Porém, meu marido nem pensava em ser pastor, mas eu me apaixonei e esqueci da oração, então casei mesmo assim. E aí depois de bastante tempo só, que surgiu esse desejo no coração de ir para o seminário, mas a gente não falava sobre isso, né? Mas o Senhor, Ele ouviu, Ele realiza o desejo do nosso coração, se assim é a vontade dEle também. Amém. E a única coisa que eu quero finalizar agora falando, eu quero ler também mais um versículo que está ali em 1 Pedro, só que aqui está na minha Bíblia, que é a mensagem, que é uma Bíblia mais poética. Aqui, ó. 1 Pedro 1,4. O mesmo vale para vocês, esposas.
sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida de beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim a sua atitude interior. Cultivem a beleza interior, do tipo gracioso, gentil, que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus. Desse modo, e eram boas e leais aos maridos. Sara, por exemplo, tratava Abraão, meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara, se fizerem o mesmo, sem ansiedade e sem acanhamento. Amém? Amém. E se você é mulher, se você é mulher, está com o coração ferido nessa manhã, porque eu sou mulher. E eu sei que muitas vezes as mulheres guardam no coração coisas que aconteceram há 30 anos atrás aqui, no seu coração. Mas hoje é uma manhã que a gente vai deixar todos os pesos no altar do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que a gente vai liberar perdão. Lá um pouquinho antes, na semana passada de Colossenses, está escrito para nos revestirmos, né? De compaixão, de paciência, de bondade. E na minha versão está escrito assim, ó, de perdão. Perdoem tão rápido. Perdoem rápido. Tem essa palavra. Perdoem tão rápido assim como o Senhor os perdoou. E essa manhã Deus falou comigo que é uma manhã de perdão. Amém. É uma manhã que você, mulher, vai perdoar o seu marido. Que você vai deixar de lado. Que você vai entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Que você vai amar mais o seu marido. Que você vai honrar mais o seu marido. Que você vai se submeter à vontade do seu marido, porque Deus colocou ele como sacerdote dentro da tua casa. Deus deu o sacerdócio para o homem. Deus deu, não é domínio a palavra, Deus deu me fugiu a palavra, mas Deus deu autoridade. Deus deu autoridade para o homem, mas deu poder para a mulher. Deu poder para a mulher. E se a mulher usa o poder errado, ela destrói a vida do marido. Que você possa usar o poder que Deus te deu para edificar a tua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu fiz uma oração antes de conhecer a Malu. E a minha oração foi: Senhor, me dê uma esposa que é mais a Ti que a mim. Porque esse é o segredo do casamento. Nem sabia o que sabia. Eu não tinha essa noção plena como eu tenho hoje. E quando eu vejo a minha esposa se posicionando com as coisas de Deus, eu não falo não. Porque foi isso que eu pedi para o Senhor. Uma esposa que se posiciona. Eu quero uma igreja que ame mais a Deus do que a si mesmo. Porque se essa igreja amar mais a Deus do que a si mesmo, né? Vai viver sempre em comunhão, considere os outros superiores a si mesmo. Cuide, né, do seu irmão. O tempo todo assim. É esse coração que Deus deseja. Esse foi o ponto 1. Ponto 2, leis limpas pelo Evangelho revelam que o amor do marido não é autoritário, e sim sacrificial. O sacerdote, essa ideia de sacrifício, o sacerdote, ele oferecia a oferta ao Senhor. No Antigo Testamento você vê lá, o sacerdote é que fazia esse processo. A palavra de Deus fala que o marido é o sacerdote do lar. Só que esse termo sacerdote, ele é muito mais amplo. Quando a gente olha e percebe quem é, e faz a pergunta: quem é o nosso sumo sacerdote? Na palavra de Deus, quem é o sumo sacerdote? Jesus.
E o que ele oferta? Ele mesmo. Essa é a ideia sacrificial em que o marido deve exercer a palavra de Deus. O Evangelho limpa essa dureza de coração e substitui a amargura por ternura, um amor que cuida, um amor que preserva. Quando a gente está com Cristo no centro, a gente olha para a nossa esposa como presente de Deus. E eu queria ler o verso 19: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Irmãos, na cultura greco-romana e também no contexto judaico, o casamento é marcado por um desequilíbrio de poder. Olha só, os homens tinham autoridade quase absoluta sobre as mulheres. É como uma propriedade. E as mulheres eram muitas vezes tratadas como propriedade de fato. Como expressar Cristo num contexto desse? Paulo está olhando para a igreja de Colossos, ele observa as relações, como é lá fora, mas ele também observa como que está na igreja de Colossos. E ele quer que a igreja de Colossos seja parecidíssima com Cristo, a ponto da igreja recitar o verso: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora no meu casamento, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo vai confrontar e vai dignificar a esposa. Olha que lindo isso. Ele mostra que a submissão da mulher é voluntária. A exigência de Paulo agora é que a mulher seja submissa. E isso sim é inovador, como convém ao Senhor. Verso 18: como convém a quem está no Senhor. Porque a mulher ser submissa no contexto já era assim, mas agora a mulher ela passa a olhar de uma maneira diferente. É como convém como quem está no Senhor. Agora eu estou em Cristo, então eu sou submissa por causa de Jesus. Porque eu estou em Cristo, porque é para Ele, e eu faço para Ele, porque eu amo, porque Ele me amou e Ele se entregou por mim. E também Ele corrige o marido, exigindo amor sacrificial, e isso sim é revolucionário. Porque a ideia de você ser o homem, o que constrói, o que assegura todas as coisas, ele tinha por obrigação administrar. O homem ele tem por essa obrigação de contexto, de administrar e deixar o controle, mas não a ponto de morrer pela sua mulher. Eu vou colocar em jogo toda a minha vida, todas as minhas propriedades, todos os meus negócios, todas as minhas relações, por causa dessa mulher? Então Paulo aqui, a palavra de Deus revoluciona. É amor sacrificial. E isso é revolucionário para a época, tanto para o pensamento grego quanto judaico. E aqui a gente vê que o Evangelho dignifica a mulher de maneira ímpar, preservando a mulher, cuidando dela, colocando ela numa posição em que merece estar, de fato. Maridos, amem suas mulheres e não a tratem como marido. O que significa amar aqui? Paulo usa a palavra ágape, e essa palavra ela é distintamente cristã. Por quê? Porque esse ágape aqui revela um amor que entrega, um amor que morre, como Cristo se entregou e morreu pela igreja. O amor que escolhe o bem do outro mesmo quando não há reciprocidade. Porque nós, muitas vezes, quando não recebemos aquilo que nós queremos, nós deixamos de amar rapidinho. Então logo não é amor. Porque o amor ágape aqui é o amor sacrificial. Efésios 5:25 vai dizer: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E esse é o dever. Esse é o nosso chamado, maridos. Homens, vocês, meninos,
que estão na adolescência e vão casar. Cadê o Lourenço que está aí? Foi no banheiro. De fato, esse é o nosso chamado. É difícil, mas eu vou dizer uma coisa para você, é maduro. É difícil, mas é maduro, é perfeito. Porque a gente olha para Jesus, o varão perfeito, maduro, é o meu alvo, é o que eu quero. E ele sim tem amor sacrificial, e eu amo, eu quero ser como ele. É difícil? É. Mas ele nos capacitou para isso. Por isso ele deu o seu Espírito. Amém? Muitos querem amar a sua esposa somente com amor eros. Ou seja, eu caso porque eu tenho necessidades. A minha esposa falou assim: olha, se eu morrer, você não vai aguentar ficar sozinha. Ela sabe, você sabe o que eu falo. Mas não é sobre eros. Não é sobre isso. É legítimo? É. Mas o amor eros não sustenta o casamento. O erótico, o necessário, o satisfazer as necessidades. Mas o Senhor nos chama para ir além. E não é somente o filéu também que é o companheirismo. É mais do que isso, é sacrificial. O Senhor chama o marido para amar o amor ágape. Amor intencional, da oferta espontânea. E isso é uma escolha. Deus nos chamou, e aquele que nos chamou também nos capacitou para viver conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Ele derramou sobre nós este amor ágape, sacrificial e oferta espontânea. E quando a gente faz essa escolha, é incrível. Ao obedecer esse chamado, nós estamos dizendo assim, em outras palavras: bye bye ego, bye bye ego, tchau, hasta la vista, covardia, ei, orgulho, até nunca mais. Quando nós vivemos esse amor ágape, vivemos o nosso chamado, a gente pode dizer o seguinte: que o Senhor cresça. Nós estamos dizendo isso, que o Senhor cresça e eu diminua. Amém. Isso é uma igreja centrada em Cristo, isso é um homem centrado em Cristo, isso é uma mulher centrada em Cristo, que toca a partitura como tem que ser tocada, cumprindo o seu papel. Ágape é o amor, ágape é o padrão que Cristo tem pela igreja, firme, perseverante, generoso e santo. E como é que eu faço isso na prática? Porque é difícil, irmãos. É sobre colocar isso em prática. É o nosso desafio. Então, por exemplo, o amar com ágape é abrir mão do egoísmo. Muitas vezes é abrir mão de si mesmo. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer as vontades da minha esposa. Tudo que ela fala é difícil falar. Por quê? Porque eu amo vê-la feliz. Eu tinha sonho de conhecer as montanhas do Chile. Mas vamos para o Caribe, vai. Ela quer ir para lá. Ela gosta da praia. Ela gosta do sol. Ela não gosta da neve, esportes radicais. Eu gosto de viver perigosamente no volante. Ela não, ela vai viver com paz. Rapaz, eu tenho que mudar o tempo todo só para ver ela feliz. E também porque não aguento ouvir as reclamações dela. Por amor, o marido chega cansado do trabalho. Mesmo assim, ele ajuda em casa. Cadê os maridos que ajudam em casa? Levanta a mão aí. Sabe por quê? Porque eles amam as suas esposas. Chega cansado, não quer, mas ele ajuda. Outro exemplo é que por amor, muitas vezes o marido abre mão das suas vontades para fazer a vontade da sua esposa. Ele está cumprindo Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você percebeu que sujeição está para a mulher, mas também está para o marido. Sujeitem-se uns aos outros. A gente olha somente sujeição para a mulher, né? Mas a palavra está dizendo aqui, ó, Efésios 5:21. Sujeitem-se
uns aos outros. Temos de Cristo. As mulheres gostaram disso? Ô, glória. Ô, glória! A sujeição não está somente para a esposa, irmão. Perdão constante. O ágape não guarda rancor. Ágape não guarda rancor. Ele não fica lembrando dos erros do passado, mas escolhe perdoar. 1 Coríntios 13, 5. O amor não guarda rancor. Senhor, me ajuda, tira isso do meu coração. Eu quero perdoar depressa como o Senhor me perdoou, como foi dito aqui. Percebe a maravilha que é o Evangelho? O amor ágape também, ele cuida e dá provisão, mas não é só provisão material. É cuidar das necessidades emocionais da sua esposa, necessidades espirituais, assim como Cristo cuida da sua igreja. Esse é o nosso chamado, é esse cuidado. Isso é amor ágape. Aonde nós homens estamos falhando, que não cuidamos da espiritualidade das nossas mulheres? A gente as vê fragilizada. E cadê o nosso choro por elas? A gente vê elas desequilibradas o tempo todo. E o que nós estamos fazendo? Nós precisamos cuidar desse amor ágape. É sacrificial. Palavras e atitudes construtivas, é ser gentil e paciente, mesmo quando o seu cônjuge, a sua esposa, falha. Efésios 4:2, para que você seja gentil e paciente. Sejam humildes, dóceis e pacientes, suportando-se uns aos outros em amor. Amém. Quem é o maior inimigo do amor, irmãos? Satanás. Satanás, verdade. Mas o eu também. É o eu quero ser servido agora. Eu quero ter razão. Eu quero do meu jeito. Deixa eu falar uma coisa, o padrão é alto demais. O padrão é Cristo. Pai, que não seja feito o quê? A minha vontade, mas seja feita a tua. E quando fazemos essa oração, a vontade do Senhor é que nós venhamos desempenhar como homens o amor ágape, sacrificial e espontâneo. É alto demais. Só que Deus não para por aí, né? A palavra de Deus expande isso. Sabe por quê? Porque tem suco para sair desse bagaço. Esse bagaço de laranja aí tem suco para sair, sabia? Você não está pronto, né? O irmão Faria falou isso. Nós ainda não estamos prontos. Tem coisa boa para sair aí. E Deus expande a ordem dizendo: não a trate. Efésios 3:19. Não a trate com amargura. É uma ordem. Não as tratar com amargura. Literalmente, não se tornar áspero, ríspido e diferente com ela. O coração endurecido destrói a beleza do amor conjugal. E o padrão é Cristo. Como é que Cristo trata a sua igreja? E nas minhas brigas eu fico pensando assim: Senhor, não é assim. Me ajuda no processo. Não sei se você se lembra quando o Rei do Universo, Criador de todas as coisas, aquele que tudo foi feito por ele, nada sem ele foi feito. Ele se ajoelha diante dos discípulos e lava os seus pés. O Criador de todas as coisas. Esse é o padrão. O marido cristão não exige honra. Ele não exige honra. Quantas vezes ele exigia: olha, você precisa honrar seu marido. Você precisa me honrar. Senhor, faz um milagre. Porque não é sobre você pedir honra, mas é o Senhor te honrar de uma maneira especial. É o Senhor que faz todas as coisas. Não adianta você exigir. Se o Senhor não trabalhar, em vão trabalha o sentinela. Se você, não adianta. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então o marido não pode exigir honra. Embora tenha honra, ele constrói isso também.
em um ambiente seguro. Sabe como? Exercendo o seu papel ágape. Exerça o seu papel ágape. Igreja do Senhor, exerça. Há muitos maridos dentro do contexto dessa nossa comunidade que maltratam as suas esposas. E o pior, querem manipulá-las. Usam textos bíblicos para manipular. Olha, você não está seguindo a palavra de Deus, você tem que honrar o seu marido. O que eu estou fazendo? Manipulando, porque não é sobre fazer de aparência, é legalismo. Acontece aonde a obra? É de dentro. É uma transformação interior que transparece. Maridos, não existem mulheres, esposas perfeitas. Você sabia disso? Eu sei. Mas ela não sabe. Ela acha que ela é perfeita. Nas nossas brigas, pelo menos. Por isso que eu brinquei. Eu sempre brinco, amor, vou colocar aqui para você um altar com a sua foto. E toda vez que eu entrar nessa casa, eu vou me curvar. Porque, pelo amor de Deus, você acha muito perfeita. Mas ela é maravilhosa. Se você espera uma esposa perfeita para honrar a Deus, posso falar uma coisa para você? Você está sendo um escravo. Se você espera uma esposa perfeita para amar, tratá-la bem, você é um meramente escravo. Um menino. Vou explicar por quê. Porque o Filho, Cristo Jesus, te libertou da escravidão. Então você não pode ficar dependendo de uma esposa perfeita para ser um marido bom para ela. Porque senão você é escravo dela. Se ela fizer, então você é um bom marido. Quer dizer, então se ela não fizer, você não vai ser um bom marido, você vai tratar mal? Nós muitas vezes nos comportamos como escravos, mas o Senhor nos libertou. Como quem é escravo, o marido, quando frustrado, trata a sua esposa de forma amarga. Ela deixa de ser o seu mozão. Não me deu o que queria. Virou a bruxa do 71. Aquela bruxa. Aquela boaca. Sei lá qual é o nome que você queira dar quando você está com raiva. A maluca não está brava, ela me chama de Samuel. Xingamento bonito, você gosta. Mas ela deixa de ser o seu docinho de coco quando você é frustrado, ela não dá o que você quer. Acabou com o seu castelinho de areia. Acabou com o seu brinquedinho, acabou com a sua graça. Sabe por quê? Porque ela não deu o que você queria. Isso não nos dá o direito de maltratar as nossas esposas. Se fizermos isso, se estamos fazendo assim, se a desprezamos de forma condicional, nós somos meramente escravos. E deixa eu te contar uma coisa, maridos, homens. Você não é o foco, senhor egoísta. O foco é Jesus. Nós a tratamos bem porque amamos o nosso Senhor. Claro, porque a amamos também. Mas não é sobre o que ela faz ou deixa de fazer. É sobre Jesus. Ele pediu isso. Amem suas esposas, amor ágape, e as trate bem, não as trate com amargura. Precisamos exercer essa nossa liberdade. O que é liberdade? Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é fazer o que tem que ser feito, ainda que isso doa. Ainda que isso signifique crucificar os meus desejos. Crucifique os seus desejos para seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Sabe por quê? Porque é para o Senhor. É preciso colocar Cristo no centro e não no centro. Ame a sua esposa, mesmo que você tenha que crucificar os seus desejos. Hoje a gente tem uma escolha, e eu vou para o fim. Amar é não tratar mal. Mulheres, hoje vocês também têm uma escolha para fazer. A submissão é como ao Senhor.
É porque você está no Senhor. É para o Senhor. É diário. Eu queria trazer o que a Malu trouxe aqui. Que Deus nos enche. Sabe aquele louvor? Até que não haja mais espaço. Que a presença do Senhor nos enche. Até que não haja mais espaço para eu mesmo, para os meus desejos. Ei, marido, que o Senhor te enche de uma maneira sobrenatural, que não caiba mais você nesse contexto. Que você saia do foco, você saia do centro e só encontre em você Cristo Jesus. Mulheres, que o Espírito Santo de Deus nos encha até que não haja mais espaço a ponto de você não olhar para o seu marido e falar assim: poxa, ele abandonou o barco, ele é um péssimo piloto do lar, ele é isso, é aquilo. Mas você não está condicionada, mulher, a ser escrava do desempenho do seu marido. Você é livre. E você precisa tocar a sua partitura como deve ser tocada. Honrando o teu marido, sim. Se sujeitando a ele, sim. Porque é uma sujeição voluntária. E isso não tira a dignidade da mulher. Muito pelo contrário. Nem o feminismo contra o machismo consegue significar ou dar significado para a verdadeira identidade de uma mulher, mas somente a palavra de Deus, que coloca ela como um bem precioso, a ponto de nós, maridos, entregarmos a nossa vida por ela. Observe, porque lutando contra a maré a gente cansa. Quantos casamentos estão cansados de tentar, dar e morrer na praia? Quantos? Mas o Senhor Jesus disse assim: olha, vinde a mim os que estáis cansados, os que estão sobrecarregados, e eu os aliviarei. É promessa de alívio. É promessa de você olhar para o teu lado e falar assim: aqui vai um lar cristão, aqui vai um casamento que honra o Senhor, que tem Cristo como centro. Eu chamo o Ministério de Louvor para se posicionar. Sabe o que o mundo está ensinando por aí? Que o casamento é sobre direitos, conveniência, prazer pessoal. E hoje a gente precisa sair daqui com lentes limpas pelo Evangelho, que nos convida a um casamento onde Cristo é o centro. Logo, esse casamento é revelado, esse amor é revelado pelas nossas atitudes cristocêntricas. É isso que nós precisamos ter como alvo. Cristo é o alvo do nosso casamento, irmãos. Não adianta a esposa cumprir com todos os ritos, com todos os seus desejos, porque você vai morrer incomodado com os seus desejos. Se Cristo não for o centro da sua alegria no casamento, alegrai-vos no Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. E se você é casado, vá até o seu cônjuge. Fique de lado, fica aí ladinho do seu cônjuge, se você está longe dele ou dela. Você que está na live, dá a mão aí pro teu cônjuge. Minha tia Rita, missionária Rita, tio Luiz. Vocês estão aí na live, dá a mãozinha pro outro aí. Só queria falar só mais uma coisinha. Eu não gosto de puxar saco nem nada, mas eu queria te honrar, amor, porque eu ouvi uma vez um pastor dizendo que se você quer conhecer o seu pastor, você veja como ele se relaciona com a esposa. E apesar de não ter um marido perfeito, esse meu marido,
ele sempre visou muito mais os meus interesses do que os dele mesmo. Ele sempre me apoiou, ele sempre apoiou as minhas ideias loucas e ele sempre se preocupou se eu estava feliz, se eu estava bem. Ele sempre colocou as minhas vontades muitas vezes acima da dele. E eu não sei se eu já disse isso para ele, mas eu me conheço e te amo por isso. Queria te agradecer. Glória a Deus. Cadê a missionária Ruth? Estou vendo aqui um par, faz assim o seu par. Agarra ela, viu? Deixa ela fugir não. Por quê? Eu olho para esse casal, né? O casal que a gente olhou criança, sempre olhei essa moça para morrer. Tem um casal que é coreano, que a Malu falou que não existe, né? Se eu pudesse falar, é a Rose, ó, os filhos bonitos desse jeito. Rapaz do céu, é a coisa mais linda do mundo. O Superman ali, ó. Vou falar, não existe casamento perfeito. Se você desse a mão pro seu cônjuge, você que não está com o seu cônjuge, põe a mão no coração, porque você tem uma aliança com o seu cônjuge. Você vai cantar pensando assim: seja, Senhor, o centro do meu casamento. Jesus, tu és o centro do meu casamento. Só assim o meu casamento vai te glorificar. Somente assim. Jesus, eu sei. Jesus, eu sempre digo tudo que há. Jesus, eu sempre digo tudo que há. O início e o fim, desde eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o Senhor, e tua boca para ti. Nada mais importa, para ti. Jesus, tu és o Senhor, e tua boca para ti. Você lembra que eu disse assim: a palavra de Deus, ela foi escrita no contexto de comunidade. E a comunidade tem parte sim na responsabilidade. Então, esposa, eu vou falar para a esposa aqui, ó, você que quer ser instrumento nas mãos de Deus para honrar o seu lar. E maridos que desejam refletir Cristo no trato com suas esposas, se abracem aí. Abraçem. A igreja, jovens, vocês adolescentes, quem não está com seu cônjuge aqui, viúvos, vocês vão em direção a esses casais e também abençoar esses casais. Chegou o momento da gente orar por cada casal, a gente tem uma responsabilidade. Então eu queria que você fosse em direção, você jovem, vocês que são adolescentes, todos como comunidade, como igreja, nós temos a responsabilidade de abençoar sim os casais dessa igreja. Semana que vem eu convidei o meu filho para pregar aqui. Ele vai trazer uma palavra sobre filhos, porque é sobre relacionamento pais e filhos. Nós temos responsabilidades grandes. Então eu queria que você abraçasse aí a sua esposa, o seu marido, e vocês, jovens, fossem em direção a um casal.
Posso até pedir ajuda de um ou outro pastor, alguém, mas não fique aí onde você está. Nós somos uma comunidade. Pode escolher, pode sair. Vamos, escolhe um casal aí. Não vale o pai, escolhe o outro. Escolhe o outro. Escolhe o outro. Vamos lá, Luiz Felipe, vamos lá. Abençoe o casal, irmão. Vamos, Sandrinha. Você é um presente de Deus para nossas vidas. E comece a orar para esse casal. Escolhe. Amém. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar. Tem o Samiro. Tem ele, tem o Samiro. Meu ser. Chamamos, te adoramos e confiamos que o Senhor é o